Vídeo passado eu recomendei 5 sistemas de RPG para você começar a jogar e apareceram comentários pedindo mais dicas relacionadas justamente a isso. O primeiro desses comentários foi o comentário do Mirage e ele disse que gostaria de dicas para escrever campanhas e se tem algum macete para deixar variações de caminhos pré-escritos, puzzles e coisas assim. Eu mandei um comentário gigante em resposta, mas aqui eu consigo detalhar um pouquinho mais. Eu acredito que a melhor forma de começar uma campanha é de trás para frente. Define onde você quer chegar com ela, ou seja, os temas, se você tem um vilão, se você tem um acontecimento gigantesco que os players precisam impedir, se ela é uma campanha política, alguns acontecimentos, a forma como que você quer chegar nesses acontecimentos. Então, digamos que a gente tem um vilão. Você primeiro precisa decidir qual que é o objetivo final dele, qual que é o plano maligno que ele quer realizar. Depois que você já tem isso, você consegue começar a fazer decisões informadas sobre como ele vai realizar esse plano. E, consequentemente, sobre a própria história. Ele é uma força política, ele é um vilão daquele estilo força da natureza, onde por onde ele passa é caos, destruição, etc. Você define isso e constrói a partir daí. Então, pegando o primeiro exemplo que eu dei, digamos que ele seja uma força política. Você agora vai definir como ele exerce a ameaça dele. Ele é um infiltrado em um reino ou de um governo que os players vivem. Ele é uma força externa invasora, ou seja, os players vivem num local e esse vilão quer invadir o local onde eles vivem, seja como forma de conquista, ou ele quer algum tipo de recurso, ou ele só quer anexar a terra. Ele também pode ser um herdeiro que chegou ao poder e acabou virando um tirano. A gente vê isso inclusive em Game of Thrones. Ele pode ser um vilão manipulador, cheio de esquemas, ou seja, não aquele cara que vai fazer um confronto direto, mas que tá mexendo e manipulando tudo por debaixo dos panos. Com esses 2 passos, você já definiu basicamente o que e como. São 2 perguntas que eu diria, você precisa responder quando você tá montando a história de uma campanha. Porque se você tem a resposta para essas 2 perguntas, você já tem uma ideia de campanha, basicamente. Digamos, se você não quer aprofundar muito em motivações, o que faz o seu vilão ser um vilão, você não precisa. Você quer fazer um vilão puramente mal só por ser mal, você já tem o que é necessário para começar a jogar aqui. Porém, se você e seus jogadores gostam de algo a mais, digamos assim, um pouquinho de tompeiro em cima do seu vilão, da sua história, você provavelmente quer responder uma terceira pergunta sobre a sua história e o seu vilão, que seria por quê. Você tem o que, você tem o como, e agora você precisa do porquê. Achar as motivações do seu vilão ou alguma coisa para dar a ele uma terceira dimensão de personagem é muito importante, por isso que são 3 perguntas. Ele acha que é a pessoa certa para governar? Ou ele acha que o líder atual é fraco? Existem também aqueles vilões que simplesmente acreditam que eles podem fazer um trabalho melhor do que quem já está lá. Isso já é uma motivação bem eficiente para você colocar ele naquela posição. Respondidas 3 perguntas, uma para cada dimensão, digamos assim, você tem o seu personagem completinho e agora você pode colocar contra a sua party e você consegue motivar eles na direção para derrubar aquele cara. E a propósito, ele não necessariamente precisa ser um vilão simpático, viu? Tipo, ele pode ainda ser mal, tipo, pure evil, não tem o menor problema. Um vilão que não é redimível não necessariamente é um vilão que não possa ter desenvolvimento e possa ter profundidade. A terceira pergunta é basicamente sobre o que trouxe ele às vias de fato. Não necessariamente é algo que redime ele como pessoa. A próxima dica, que já se conectando com o que está aqui no comentário, é sobre como deixar coisas pré-prontas, puzzles, dungeons e outras coisas do tipo. Isso é uma coisa interessante, porque a não ser que você esteja jogando uma campanha que é 100% sandbox, ou seja, é uma caixa de areia, você joga os players lá e eles vão fazendo o que querem, geralmente você vai ter que estar sempre movendo a história e a campanha em alguma direção. E esse é meio que o fio narrativo que conecta os acontecimentos da sua mesa. E é um bom momento para falar sobre railroading.
pra quem não sabe, é um termo muito popular, inclusive no meio de RPG, que é sobre um mestre que remove toda a agência dos jogadores, ou seja, tudo que eles fazem, tudo que eles querem fazer, as escolhas que eles fazem não importam. É como se você estivesse entrando num trem na estação e você tá numa linha reta até a próxima estação. Nada do que você pode fazer dentro do trem vai mudar o destino do trem, a menos que você exploda o trem. Sobre isso, tem uma quote do Brennan Lee Mulligan que eu acho que é muito, muito pertinente. Players are like water. They are going down the hill as fast as they can, seeking the path of least resistance. That's the character is like water. But the player wants anything other than a straight line. So my job as Rails is irrigating a path down that lets the water always have taken the fastest route towards its goal, but at the end of it, the shape is the most convoluted and pleasing, right? O meu trabalho é fazer com que os trilhos sejam os mais enrolados possível. O motivo disso é que uma viagem de trem pode ser chata, mas todo mundo ama uma montanha-russa. Figurativamente falando, claro. Ou seja, não é que você não goste de trilhos, você não gosta que eles sejam monótonos. Então, o que eu faço basicamente é preparar as minhas campanhas de forma modular. Eu decido um pouco antes, eu preciso entregar X, Y e Z para os jogadores conseguirem progredir com a história. Mas a forma com que meus jogadores vão receber X, Y e Z está nas mãos deles. Os jogadores controlam para onde o carrinho vai virar. Então, se eles querem fazer uma curva para a esquerda, eles vão fazer uma curva para a esquerda e eu me adequo de acordo. A única exceção quanto a isso, eu diria, é o momento da saída do carrinho. No momento que o carrinho está saindo da estação, eu acho muito importante dar um objetivo logo de cara para andar, porque senão fica um negócio, você faz uma descrição ali do mundo, eles estão na taverna, o que vocês fazem? E tipo, um jogador experiente provavelmente vai dizer, ok, eu vou perguntar por rumores, eu vou ver se tem um cartaz mostrando uma quest, mas tem muito jogador que ou é mais tímido ou é novo, então tem tanta experiência que simplesmente vai, tipo, bugar e vai ficar num momento de paralisia pela quantidade de escolha. Porque ele tem muita escolha, ele pode fazer muita coisa, ele não sabe o que escolher. Então o que eu costumo fazer basicamente é iniciar minhas campanhas com um objetivo pré-setado. Eu já começo a campanha dando uma quest para eles, já ou eu faço um acontecimento importante para eles, já para a história e a campanha começar já andando. Mas voltando ao ponto anterior sobre a questão de o carrinho virar para qual lado e eles escolherem, pensa assim, se você precisa que os seus jogadores tenham um item importante para a história, eles precisam ter um MacGuffin, então eles precisam poder pegar de várias formas para que as escolhas deles sejam valorizadas. Então, digamos, você inicialmente planejou que esse item estaria numa dungeon, mas eles não foram para a dungeon. Tudo bem, esse item agora pode estar numa loja de NPC, tipo uma loja de antiguidades, por exemplo. O vendedor simplesmente tem o item lá atrás no depósito dele, que ele não deu muito valor e agora os seus jogadores encontraram. Ou então um NPC pode entregar esse item de alguma forma para eles. Tudo depende de como eles estão interagindo com o mundo. E falando sobre isso, o mesmo serve para a história e o seu mundo. Se existe algum acontecimento importante que eles precisam ficar sabendo para a história andar, existem várias formas de você informar eles sobre isso. Se eles, por exemplo, estão no local do evento desse acontecimento, eles podem simplesmente presenciar. Mas eles também podem ter uma visão quando eles estão interagindo com algum item específico numa dungeon.
eles podem receber notícias ou fofocas sobre. Então, os caminhos pré-existentes, na verdade, eles são informações, são acontecimentos importantes, são itens especiais, são os MacGuffins. Mas o jeito que eles acontecem, a forma como isso é entregue aos seus jogadores, é melhor ficar em aberto, é mais divertido assim. Pra mim, sou o mestre, pra você que é o mestre e pra eles também. E entrando um pouquinho no que eu falei sobre eles já terem um objetivo para começar, é também legal que você coloque nesses objetivos coisas secundárias. Tipo, coloca uma carta esquisita que eles não entendem muito bem, ou às vezes uma carta que não tá numa língua que eles conhecem. Isso é para isso que serve a ideia de você falar ou não línguas em RPGs de fantasia ou em RPGs no geral. Se você dá uma carta numa língua completamente esquisita, os seus jogadores vão querer saber o que tá escrito naquela carta. Mesmo que você ainda não tenha preparado o que aquela carta vai dar. É por isso, inclusive, que você precisa saber o que tem na ficha dos seus jogadores. Então, se você sabe que um jogador seu fala élfico, ou que, sei lá, todo mundo fala élfico, você não vai escrever uma carta desse tipo em élfico. Você vai escrever, sei lá, em dracônico. Você deixa só uma pontinha de um fio para que eles tenham vontade de puxar e descobrir mais coisas depois. Quando você meio que junta tudo isso, você percebe que muito de mestrar um RPG acaba indo em piloto automático depois de um tempo. Tipo, a campanha caminha sozinha, porque os seus jogadores vão fazendo boa parte do trabalho para você. Eles vão te mostrando, ok, eu estou interessado nisso, eu estou interessado naquilo, eu quero saber sobre isso, eu não quero saber sobre aquilo. Você só segue o que eles já estão te mostrando. Mas, se você ainda acha que é um pouco assustador começar uma campanha, coisa do tipo, tem muita questão sobre manter muita coisa em mente e tal, eu recomendo que você comece narrando só one-shots. Tipo, uma história de uma sessão só. Ou então você faz uma campanha de curta, sei lá, 5 sessões, entendeu? Ou algo do tipo, 3 a 5. É muito mais fácil de você manter tudo sob controle quando é algo menor, um escopo menor, do que uma campanha de, sei lá, 50, 60 sessões. Falando sobre puzzles, que foi uma coisa específica que o Mirage perguntou no comentário dele. Eu geralmente costumo procurar puzzles bem simples para colocar. Mesmo um puzzle que seja considerado, digamos, infantil, pode ser efetivo numa mesa de RPG, não porque os seus jogadores têm um nível infantil de inteligência, mas porque o formato do jogo faz com que a dificuldade do puzzle suba um pouco. Puzzles visuais, por exemplo, começam a ficar um pouco esquisitos, porque muito do jogo se passa só na nossa imaginação. Então, você propositalmente fazer um puzzle visual só na base da oralidade, só na base da conversa e na sua descrição, faz uma diferença absurda para a dificuldade dele e do que os seus jogadores vão sentir quando estarem tentando resolver ele. Inclusive, eu sofri isso na pele. Eu fui fazer um daqueles puzzles de jogo mobile que tem umas engrenagenzinhas que você tem que encaixar para abrir uma porta e tipo, meus jogadores solucionaram em tipo 2 segundos e eu fiquei com cara de tacho. Uma outra coisa que é legal também, você pode pegar uma coisa que seja usável de várias formas diferentes. Então, por exemplo, você tem um poema. Pega esse poema, usa ele em mais de uma coisa. E na minha campanha de D&D atual, a gente tá numa dungeon que eu tô fazendo exatamente isso. Se tiver algum player meu assistindo, vocês já sabem. Então, a gente tem meio que umas estátuas e um poema que conta uma história sobre as estátuas. Então, eu tô usando o jeito que o poema é escrito de várias formas diferentes para realizar puzzles diferentes dentro da dungeon. E tá sendo bem divertido, tá sendo bem legal. Eles parecem estar gostando bastante. E eles estão bem engajados mentalmente, pelo que eu posso ver. Uma dica geral agora, que não é sobre o jogo em si, é bem meta, é sobre tempo. A piada mais batida
é de que o verdadeiro vilão de RPGs é o tempo e a agenda de quem você joga, dos seus jogadores. E isso é verdade. Eu não vou mentir, mas uma dica que eu quero dar é bole um dia específico. Não precisa ser toda semana, pode ser quinzenal, pode até ser mensal, mas que todo mundo se comprometa a jogar naquele dia. É muito mais fácil você se programar ao redor de uma data específica do que ficar tentando marcar de qualquer jeito, ficar ligando no meio da semana, ok, sábado pode? Não. Terça pode? Não. Faz com que todo mundo se programe ao redor do jogo como se fosse um compromisso normal como qualquer outro. E não algo que você tá tentando espremer na sua agenda, sabe? Outra coisa, a gente pensa muito e a gente brinca muito sobre eu vou passar 8 horas jogando RPG, eu vou virar a noite jogando RPG. Só que é meio difícil vender isso para as pessoas, né? Principalmente se você tá tentando montar uma mesa. Você chegar em alguém e falar, eu preciso que você limpe 8 horas de um sábado para fingir ser o Aragorn enquanto joga dados comigo, não é um pitch muito seguro de dar certo, não. Mas se você disser, ei, vamos se juntar por 2 horas nesse sábado para jogar RPG, e você fingir ser o Aragorn e jogar dados comigo, provavelmente soa bem melhor para uma pessoa. 2 horas é um tempo de um filme. Os seus amigos provavelmente curtem assistir um filme com você. Eu espero que sim. Um dia você chega e fala, poxa, ao invés de assistir um filme, vamos jogar esse jogo que eu tô com muita vontade de jogar. É muito mais fácil deles dizerem sim a isso do que você chegar no estereótipo de tipo, vamos virar a noite jogando esse jogo que você nunca jogou pela primeira vez. Então, fica a dica. 2 horas de RPG pode parecer pouco, mas dá pra fazer muita coisa, dá pra andar muita história, dá pra fazer combate, dá pra fazer roleplay, dá pra fazer muita coisa, desde que todo mundo esteja focado no jogo. São 2 horas, vocês vão jogar por 2 horas, vocês não vão fazer muito mais coisa. É tipo assistir um filme. Vocês querem assistir o filme? Beleza. Dá play e assistam o filme. Agora, uma dica voltada mais para jogadores em si, que é sobre roleplay, sobre interpretação. O comentário do Lord Zerd BR falou: eu ainda me considero muito iniciante nesse mundo, digo talvez a melhor palavra seja jogador casual e geralmente em mesas de D&D. Para ser sincero, muitos desses eu nem conhecia e alguns parecem ser bem interessantes. Até nos D&D, geralmente o mestre dá uma aliviada no casual. Muita regra acaba travando a interpretação. E ver sistemas que prezam pela fluidez é um alívio. Belo vídeo, sir. Isso aqui é um ponto importante. Como eu falei no vídeo passado, você tem todo o direito de descartar uma regra se ela estiver atrapalhando o seu jogo, seja de forma mecânica ou seja relacionado à sua interpretação, seu roleplay. Lógico, eu não tô dizendo, sai descartando tudo que é regra até sobrar tipo um fantasma de um D&D ali para você jogar, porque aí seria melhor você estar jogando outro jogo, provavelmente. Uma ou outra regra não vai fazer falta. É uma coisa muito de antigamente, né? De que os seus atributos inferem alguma coisa muito específica sobre o seu personagem. Por exemplo, muita gente acredita que você precisa ter carisma alto para ser uma pessoa bonita no jogo, ser um personagem bonito. E isso não é mais verdade. Carisma tá muito mais ligado a interações sociais, como você age socialmente, não a sua beleza física. Isso é uma coisa bem mais antiga, de edições antigas do D&D, e sinceramente é como eu acho que sempre devia ser. Se você ainda tá com essa ideia na cabeça, descarta. Eu queria que o meu personagem fosse bonito, mas eu rolei 8 de carisma. Seu personagem pode ser bonito, é só você interpretar o seu 8 de carisma em outro lugar, tipo, sei lá, toda vez que ele vai falar com uma mulher, ele fala, sabe, algo do tipo, eu não sei. Não liga muito pra opinião dos outros quanto ao que você tá colocando, o que você tá tirando do seu jogo em relação à regra. O importante é você e seus amigos se divertirem, beleza? No começo pode ser bem difícil de interpretar personagens, seja por vergonha, seja por alguma outra razão, mas eu quero que você lembre, não precisa ser perfeito. Você não precisa fazer um sotaque alemão incrível, uma voz de personagem ou até mesmo estar de cosplay. Você precisa basicamente de uma coisa só
e é pensar no que o seu personagem faria naquela situação e agir de acordo. Se você consegue visualizar isso bem, perfeito, é tudo o que você precisa. Ninguém vai te matar porque você disse, meu personagem está se sentindo triste e ele se afasta do grupo para eles não verem ele chorar, ao invés de chorar de verdade na mesa. A única coisa que você precisa ter cuidado é relacionado a esse conselho que eu acabei de dar. Muitas vezes o que o seu personagem faria naquele momento específico pode ser anti-jogo. Pode causar algum tipo de desconforto na mesa ou pode impedir a diversão de todo mundo. Nesses casos, sinceramente, não vale o mal-estar. Não vale você deixar todo mundo desconfortável só para se manter no personagem. Você não tá numa peça de teatro, você não tá numa série de TV, você tá jogando um jogo com seus amigos. Você pode muito bem só não fazer nada naquele momento. Depois, se você quiser, se você realmente acha que aquele beat foi importante pro roleplay do seu personagem, você pode fazer uma cena separada. Imagina que você é um personagem que tem um código de honra muito forte, você é um personagem, sei lá, ordeiro para usar a alinhamento, e você presencia, sei lá, a sua party decidindo matar alguém inocente, mas que eles acreditam que é o melhor caminho para seguir naquele momento. Você fazer onda pode comprometer a diversão da mesa. Você pode chamar atenção indesejada e seu grupo pode acabar morto. Se você fizer uma dessa e algum personagem amigo do seu amigo acaba morto, não vai ser legal. Não vai ficar um clima maneiro. Então, não faz nada. Deixa pra lá e lá na frente, sei lá, vocês estão viajando e tal, senta com os seus membros e fala, olha, eu deixei passar por isso e por isso e por isso, mas eu não concordo com o que foi feito, eu me sinto sujo, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa sobre, a gente precisa se redimir de alguma forma, etc. Virou uma nova cena. E você se manteve relativamente fiel ao core do seu personagem. E você não causou desconforto, você não causou probleminhas para os seus amigos. Os dois são inteiramente possíveis. Você não tá no Critical Role, não tá numa peça de teatro. Você tá brincando com seus amigos no playground. Se comporte como tal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Deixa o like e se inscreve. Tchau, tchau.